Uma situação que costuma gerar bastante dúvida na orientação profissional é quando o orientando chega a uma escolha, só que na prática essa escolha não se sustenta. Ele diz que ele decidiu, ele traz uma profissão, parece mais direcionado. Só que quando a gente começa a aprofundar, aparecem ali dúvidas, aparecem oscilações, inseguranças, e isso pode deixar o orientador numa posição muito delicada. Será que eu sigo para o fechamento? Será que eu volto etapas? Ou será que essa escolha ainda não está realmente construída? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rita Nani. Eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia e há cerca de 18 anos eu trabalho com orientação profissional e de carreira. Ao longo desse tempo, eu acompanhei muitos processos em que o orientando chegava a uma possível decisão, mas na reta final acabava ficando claro que aquela escolha ainda não estava suficientemente sustentada. E esses momentos são muito importantes, porque mostram que a decisão por si só não é o ponto final do processo. Então vamos lá para o nosso ponto 1. Nem toda decisão significa que a escolha está consolidada. A primeira coisa importante é entender que decidir não é o mesmo que sustentar uma escolha. Na reta final do processo, é muito comum o orientando chegar a uma resposta, mas essa resposta ainda não está totalmente construída. Porque a decisão não é só um nome de profissão. Ela precisa estar apoiada em critérios, em reflexão e numa relação muito mais concreta com aquela possibilidade. Quando isso não está ainda muito bem organizada, a escolha até pode aparecer, só que ela é muito mais frágil. E essa fragilidade costuma aparecer na forma como o orientando ali fala. Às vezes a fala é mais genérica, é pouco aprofundada ou muda ali com muita facilidade dependendo do contexto. Eu vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu já acompanhei um orientando que nas últimas sessões dizia que estava inclinado, por exemplo, a fazer administração. Ele já trazia essa escolha como uma possibilidade muito mais forte, só que quando a gente aprofundava um pouco, aparecia ali uma dificuldade de sustentar essa decisão. Ele falava ali de forma mais vaga, ele não conseguia explicar exatamente o que fazia sentido naquela escolha, ele não conseguia nem conectar com critérios mais claros. E ao mesmo tempo, ainda comparava bastante com outras áreas que tinham aparecido antes. Ou seja, a decisão estava ali meio que aparecendo, só que ainda não estava suficientemente consolidada para um fechamento. Ponto 2. Às vezes a escolha é influenciada por fatores externos. Então, outro ponto importante é quando na reta final essa escolha aparece muito alinhada a fatores externos. Isso aqui não é raro, gente, porque o momento da decisão mobiliza não só o orientando, mas também todo o contexto ao redor. Famílias, mobiliza expectativas, ideias de sucesso, estabilidade, reconhecimento. Tudo isso pode começar a pesar muito mais nesse momento. E quando a escolha se organiza mais a partir desses elementos do que da própria relação do orientando com a profissão, ela tende a ficar muito instável, porque não está sustentada internamente. Vou te dar um exemplo. Eu já acompanhei uma orientanda que nas sessões finais começou a se inclinar ali mais para a medicina. Óbvio, essa era uma escolha muito bem valorizada pela família, era bem aceita, trazia ali uma sensação muito maior de segurança. Só que quando a gente aprofundava a conversa, apareciam várias inconsistências. Então, por exemplo, ela tinha dificuldade de se imaginar na rotina da profissão, ela evitava entrar em detalhes mais concretos ali do dia a dia e ela falava mais sobre o reconhecimento da carreira do que sobre o exercício em si. Ou seja, a escolha, ela estava ali aparecendo, mas ela estava mais sustentada pelo significado externo da profissão do que pela própria relação dela com aquela prática em si. E isso, na reta final, já sinaliza uma fragilidade muito importante de ser olhada. Se você trabalha, você tem interesse em trabalhar com orientação profissional, aproveita para se inscrever aqui no canal. Aqui no OPC em Foco, eu compartilho conteúdo sobre a prática clínica da orientação profissional e sobre os desafios reais que aparecem na condução dos processos.
Então vamos lá para o nosso ponto 3. A escolha pode não ter passado por todas as etapas do processo. Em alguns casos, gente, o que aparece na decisão é uma escolha que não passou por todas as etapas de forma suficiente. E isso costuma ficar mais visível justamente no momento do fechamento. Porque quando a escolha não foi suficientemente elaborada ao longo do processo, ela parece ali mais rápida, mas também ela é muito mais instável. Então pode ali ter faltado aprofundar o autoconhecimento, pode ter faltado explorar melhor interesses, valores, ou até investigar, por exemplo, com mais qualidade as possibilidades profissionais. E isso faz muita diferença na sustentação. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Eu já acompanhei um orientando que ao longo do processo ele se identificou rapidamente com uma área específica. E nas sessões finais ele já queria fechar a escolha. Só que quando a gente olhava com mais cuidado, percebia que ele ainda não tinha explorado outras possibilidades e nem tinha aprofundado alguns aspectos do autoconhecimento. Então, quando a gente começava a retomar esses pontos, apareciam novas dúvidas. Ou seja, a escolha tinha surgido, só que ela ainda não estava suficientemente amadurecida para ser sustentada. Ponto 4. O papel do orientador é sustentar a decisão, não é antecipar o fechamento. E esse aqui, gente, é um ponto muito central. Quando o orientando chega ali com uma possível escolha, pode surgir uma tendência tanto do orientando quanto do próprio orientador de querer fechar o processo rapidamente. Como se o fato ali, ó, de ter um nome de profissão já fosse mais do que suficiente. Só que o papel do orientador não é encerrar a partir da primeira resposta que aparece ali. É muito mais verificar se essa escolha se sustenta. E isso exige um tempo de elaboração na reta final do processo. Porque a decisão, gente, não se valida no momento em que ela é dita. Ela se valida na forma como o orientando consegue sustentar essa escolha ao longo das conversas. Na prática, isso aparece em alguns sinais que são importantes da gente se atentar. Se o orientando, por exemplo, consegue explicar por que ele escolheu, se ele consegue conectar essa escolha com critérios construídos ao longo do processo, se ele consegue se imaginar naquela realidade de forma mais concreta, se ele mantém essa direção com alguma consistência ou se ele muda ali com muita facilidade. Vou te dar um exemplo. Eu já acompanhei um caso de transição de carreira em que o orientando ele chegava dizendo que ele já tinha se decidido. Mas ao longo da conversa ele começava a trazer comparações, dúvidas, pequenas oscilações ali. E a escolha ainda não estava se mantendo de forma estável. Se a gente tivesse fechado ali naquele momento, provavelmente seria ali uma decisão muito frágil. Então, ao invés de validar rapidamente ou confrontar diretamente, o trabalho foi sustentar mais um tempo de processo. A gente precisou retomar critérios, aprofundar a investigação daquela área, ajudar o orientando a se apropriar melhor da própria escolha. E nesse movimento a decisão foi ganhando muito mais consistência. Ou seja, o foco não é validar rápido, nem muito menos questionar de forma abrupta. É muito mais sustentar o processo até que essa escolha esteja mais elaborada, mais apropriada e muito mais consistente para o orientando. Então, para resumir nossa conversa de hoje, quando o orientando chega a uma escolha, é muito natural que exista uma tendência de encerrar o processo. Mas a decisão, gente, por si só, não garante que a escolha esteja suficientemente construída. Grava isso, hein? Na reta final, é fundamental a gente observar como que essa escolha se sustenta, se ela está ali apoiada em critérios, se ela faz sentido na prática, se o orientando consegue se apropriar dela com muito mais segurança. Quando isso ainda não acontece, não significa que o processo falhou, significa que ele ainda precisa de mais elaboração. E o papel do orientador é justamente sustentar esse momento com cuidado, sem pressa de fechar,
até que essa decisão realmente se torne muito mais consistente. Se esse conteúdo te ajudou, curte o vídeo e compartilha com alguém que também se interessa pela prática da orientação profissional. E se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos episódios do OPC em Foco, porque eu vou continuar trazendo conteúdos sobre técnicas, sobre condução de processos e sobre desafios reais da orientação profissional na prática.